Viva para lá da depressão. Yeah! Viva, 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 viva. Sejam bem-vindos a mais uma edição do podcast Viva para lá da depressão. Eu sou o Tiago Guerreiro e, como já vem sendo habitual, trago-vos mais uma convidada muito especial para nos falar hoje sobre neuroinflamação, alimentação e depressão. A doutora Conceição Calhau é nutricionista, professora universitária e investigadora nas áreas de bioquímica, nutrição e toxicologia alimentar. Viva, doutora Conceição Calhau! Olá, viva! Para iniciarmos a nossa conversa, gostaria que a professora nos falasse nos desafios atuais na área da nutrição e de que forma a alimentação poderá influenciar a saúde e, em particular, a saúde mental das pessoas. Muito bem, a nutrição tem estado bastante, nos últimos tempos, bastante no foco das atenções, mesmo da comunicação social, naquilo que são os alertas dados de que a população tem tido baixa adesão à dieta mediterrânica, que tem hábitos alimentares inadequados e, portanto, nós vamos ouvindo diariamente estas preocupações. Depois disso, em que é que se traduz do ponto de vista da saúde? Claro, já sabemos quais são os problemas de saúde que são mais prevalentes à data de hoje, mas no que diz respeito à saúde mental e muito em concreto àquilo que é a depressão major, os sintomas depressivos, já há algum tempo que se tem dado particularmente atenção à relevância, em termos de mecanismos moleculares da doença, ao papel da inflamação crónica de baixo grau, que pode estar na base de muitas destas patologias, seja da obesidade, da diabetes, das doenças cardiovasculares, do cancro e também da depressão major e dos sintomas depressivos. O que é que significa uma inflamação crónica de baixo grau e em que é que a alimentação pode ter aqui um papel-chave? Em primeiro lugar, é importante percebermos o papel da inflamação. A inflamação é importante para nós, seres vivos, resistirmos às ameaças ou sabermos responder a uma ameaça. Portanto, a inflamação aguda é um mecanismo de defesa do organismo. Nós temos, de facto, mediadores químicos no organismo que fazem uma forte resposta inflamatória que é de defesa. No entanto, temos que ser capazes, também no organismo, produzir substâncias químicas que fazem o segundo momento, que é a resolução da inflamação. E isso é que muitas vezes não está a acontecer, portanto, temos uma dificuldade de resolver a inflamação no tempo e daí ficarmos sempre com um estado que nós chamamos de inflamação crónica de baixo grau. Em que é que as substâncias químicas que estão envolvidas numa fase 1, inflamação aguda, numa fase 2, resolução da inflamação, de que é que são, ou qual é a natureza destas substâncias químicas e qual é a ligação com a alimentação? Para a fase aguda nós precisamos sobretudo de gordura ômega 6, de uma forma assim um bocadinho generalista, e para a resolução da inflamação precisamos da gordura ômega 3. O que é que isto tem a ver com a alimentação? É que o tipo de alimentação, o tipo de gordura que eu tenho na minha alimentação é que vai influenciar a riqueza numas ou noutras substâncias. Ou seja, se eu tenho uma alimentação, por exemplo, muito pobre em peixe, em gordura do peixe, se eu tenho uma alimentação muito mais rica em gordura animal, de bovino, por exemplo, eu tenho muito mais presença no organismo de substâncias quimicamente ômega 6 que são importantes para a inflamação aguda, mas depois eu tenho dificuldade de resolver a inflamação no tempo. Nós já sabemos a importância desta inflamação crónica de baixo grau na depressão, porque sabemos, por exemplo, que aquilo que são os antidepressivos clássicos, por exemplo, os inibidores da recaptação da serotonina, que é o neurotransmissor, muitas vezes foco ou alvo terapêutico, nós sabemos que uma inflamação crónica de baixo grau vai aumentar a atividade de uma enzima que degrada o triptofano, que é de facto o precursor da serotonina. Ou seja, se eu tenho uma inflamação crónica de baixo grau, eu tenho dificuldade em sintetizar o neurotransmissor, o que significa na prática que mesmo com uma terapêutica farmacológica de inibir a recaptação da serotonina, o problema de base também é eu ter baixa
presença de serotonina na fenda sináptica. Portanto, aqui o estarmos a fazer esta intervenção farmacológica é importante ser ajudada por correções alimentares, porque de base está-me a faltar este equilíbrio entre uma resposta ômega 6 e uma resposta ao ômega 3. Ficou clara a associação entre as nossas escolhas alimentares e o risco de doença, nomeadamente de depressão. Pergunto-lhe agora o que é que podemos fazer para prevenir esse estado de inflamação que referiu e evitarmos dessa forma a doença. A verdade é que, ouvindo a explicação anterior, que ficamos depois, de facto, com esta dúvida, depois na prática, o que é que nós podemos fazer? Do ponto de vista da prevenção, obviamente que é a presença de peixe na semana alimentar, ou seja, aquilo que são as recomendações do ponto de vista de saúde pública, do ponto de vista da prevenção, para que não tenhamos estas situações de inflamação crónica de baixo grau, pelo menos no que diz respeito a este tema dos ômega 6 e ômega 3, será ingerir pelo menos 3 vezes por semana peixe e, sobretudo, escolhas de peixe gordo. Agora, na prática, o que é que isto significa? Significa também explicarmos à população que a prática culinária associada não deve ser cozer nem grelhar este peixe, porque se eu cozer, a não ser que seja cozer a vapor, mas se eu cozer, corro o risco de estar a lavar o peixe, se eu estiver a grelhar, estou a secar e, portanto, aquilo que são os conteúdos, os teores de ômega 3 que estariam presentes no peixe, estão, de facto, em muito menor quantidade. Portanto, aqui a recomendação é a comida, no fundo, de preparação, ou a gastronomia mediterrânica, que é preparar tudo no tacho, são as caldeiradas, são os ensopados, de modo a que eu possa comer a gordura que estava no peixe. Portanto, recomendar só coma peixe, como nós vemos em muitos estudos epidemiológicos, até que mostram que populações que consomem peixe não têm prevenção de doença, muitas vezes até está associada a mais doença, porque depois vai saber, e o peixe são os filetes de peixe, o hambúrguer de peixe, e portanto dizer só coma mais peixe ou tenha a presença de peixe na sua alimentação não é suficiente. Claro que eu depois posso também fazer aqui um parênteses para portanto, a pressão da população que possa ser vegetariana, e já farei essa referência, essa salvaguarda, porque estou a falar apenas em gordura do peixe, e aqui eu estou a falar em gordura do peixe porque, na verdade, quando temos o tema da inflamação e da resolução da inflamação e dos ômega 3 neste contexto, eu estou-me a referir muito particularmente a um ácido gordo, que é o eicosa pentaenoico, mais conhecido por EPA. Ou seja, o EPA e o DHA são 2 ácidos gordos ômega 3 de cadeia muito longa e muito insaturada que estão presentes sobretudo no peixe. O que significa que eu, para esta recomendação também da prevenção, estou a falar em consumir o peixe. No entanto, se tenho já uma manifestação clínica de inflamação crónica de baixo grau, ou seja, uma coisa é prevenção, outra coisa é estar com uma evidência clínica de que preciso fazer uma correção desta situação clínica, então, e aquilo que está demonstrado cientificamente na área do sintoma depressivo e da depressão major é a suplementação, e uma suplementação, no caso em particular deste tema, um suplemento alimentar que tenha pelo menos 60%, portanto uma fórmula de 60% ou mais de EPA relativamente, por exemplo, ao DHA. Ou seja, não é um suplemento de ômega 3 que eu estou a referir-me no abstrato, mas um suplemento alimentar cujo target terapêutico é a inflamação crónica de baixo grau, por exemplo, como adjuvante da terapêutica farmacológica que a prescrição médica assim entender, ajudarmos naquilo que é esta adição de ômega 3 numa proporção, sobretudo de EPA. Portanto, não é um suplemento alimentar qualquer, é um suplemento que tenha mais EPA do que DHA. Claro que se tivéssemos, e agora aqui abrindo um parênteses, a discutir a perda da memória associada à idade, uma neurodegeneração ou uma diminuição do processo de memória e cognição, aí eu estaria focada num suplemento mais rico em DHA. O DHA,
que tem um papel muito mais importante na cognição, na memória, o EPA na inflamação. Em relação aos vegetarianos, claro que as orientações para os vegetarianos são sempre muito focadas em prioridades, como a qualidade da proteína, o ferro, o cálcio, enfim, mas o EPA e o DHA são cada vez mais uma preocupação clínica, ou seja, recomenda-se que se faça suplementação de EPA e DHA. Porquê? Nós temos ômega 3 no mundo vegetal, mas não temos muita presença do EPA e do DHA. Estes são sobretudo de animais e de áreas muito frias das águas profundas, o que significa que os óleos vegetais, os vegetais em si, como os brócolos, os espinafres, as sementes podem ter, e as sementes eu faço esta referência não sendo de maneira nenhuma uma das grandes recomendações, porque não é prática habitual as sementes fazerem parte da nossa alimentação, mas termos uma noção de que esses ômega 3 do mundo vegetal não são o EPA ou o DHA, são sobretudo o alfa-linolénico, que é um precursor, e aquilo que se sabe é que nos vegetarianos nós perdemos a capacidade de sintetizar no organismo o EPA e o DHA a partir desse precursor. Sem ser vegetariano, também não é certo que eu no organismo produza o EPA e o DHA que preciso a partir desse precursor. Portanto, é sempre recomendado, do ponto de vista bioquímico, eu posso conseguir sintetizar, mas do ponto de vista alimentar é sempre importante eu considerar a suplementação ou a presença alimentar de EPA e DHA. Cada vez mais estudos científicos identificam uma relação entre a microbiota intestinal e o cérebro. Explique-nos, por favor, num bocadinho, essa relação. A verdade é que já Hipócrates dizia que todas as doenças começavam no intestino. Nós temos ouvido muito esta comunicação de que temos um segundo cérebro, o que pode ser, por exemplo, porque temos imensa presença neuronal no intestino, porque temos também produção de neurotransmissores nessa zona, mas é sobretudo por aquilo que empiricamente toda a gente tem noção de que quando está nervosa dói a barriga, o que quer dizer que há uma comunicação cérebro-intestino, mas temos é que perceber que também há comunicação no outro sentido, ou seja, do intestino para o cérebro. E aqui podemos dizer que nos últimos 15 anos tem existido muito mais evidência científica sobre o tema da flora intestinal, ou microbiota intestinal, não porque seja uma moda, mas sobretudo por duas razões. Uma delas metodológica, porque passamos a conseguir analiticamente conhecer o microbiota intestinal, e por outro lado porque deixamos de ter a noção de que os micro-organismos são maus, como foi muito a época das doenças infecciosas que muito matavam e portanto depois surgem os antibióticos, mas aqui passamos a ter a noção de que evoluímos enquanto espécie humana aquilo que estes micro-organismos nos permitiram evoluir. No intestino nós temos muitos micro-organismos porque eles estão ali numa importância imensa, desde logo para o próprio processo digestivo. Nós dependemos deles para aproveitar aquilo que está presente nos alimentos, mas eles também comunicam com o nosso sistema imunitário, por exemplo, não só comunicam como ensinam o nosso sistema imunitário a que o nosso sistema imunitário consiga perceber o que é uma ameaça ou o que é que não é uma ameaça, portanto, em termos de tolerância, e aquilo que é do próprio que não é do próprio, ou seja, muitas vezes quando eu tenho alterações desta comunicação posso ter muito mais risco de doenças autoimunes. Relativamente àquilo que o intestino produz, daquilo que nós comemos, estas bactérias metabolizam, processam e depois absorvemos o que elas produzem. E esta absorção do que produzem, por exemplo, tem uma ligação-chave para o apetite, para a saciedade, ou seja, vai ter uma ligação direta aos centros da saciedade, do apetite a nível cerebral. Também são produtores de serotonina, da acetilcolina, de catecolaminas, portanto nós temos muita produção de neurotransmissores e temos muita sinalização que vai do intestino para o cérebro. Claro que aqui passamos a ter também uma ligação ao tema da inflamação. Isso, independentemente de tudo o resto, o facto de eu ter uma alteração da população microbiana intestinal e passo a ter muito mais bactérias gram-negativo, portanto um tipo de bactérias
que vão-me produzir ou vão-me permitir uma entrada para o sangue de um marcador inflamatório, que é o LPS. Portanto, eu quando tenho uma disbiose, ou seja, um desequilíbrio da flora intestinal, muitas vezes ela está associada a maior inflamação, ou seja, é mais um desencadeador da inflamação crónica de baixo grau. Não é só o desequilíbrio ômega 3, ômega 6, mas também a disbiose está muito associada a uma inflamação e a uma neuroinflamação. Portanto, no racional que descrevi para os ômega 6 e ômega 3, aqui também a saúde intestinal tem um papel fundamental. Por outro lado, aquilo que as bactérias intestinais vão metabolizar, conforme o tipo de bactérias que eu tenho, vão metabolizar, por exemplo, a partir do triptofano, a partir das fibras alimentares. O triptofano é um aminoácido, estará presente em proteínas, muitas vezes em proteínas importantes de origem vegetal. Aquilo que estes micro-organismos vão produzir a partir destes substratos são sinais fundamentais para a ativação de determinadas regiões neuronais, portanto, desde aquilo que é o controle do apetite, para além daquilo que possa ser o controle do humor. Há já muitos trabalhos de intervenção em indivíduos com alterações de humor e com sintomas depressivos, em que fazem suplementação de, por exemplo, em alguns casos, de leites fermentados, que são probióticos, portanto, que têm bactérias benéficas adicionadas. Outros trabalhos mesmo com suplementação com determinado tipo de probióticos e que têm uma melhoria das manifestações clínicas que os voluntários tinham no início do estudo. Portanto, não só a evidência científica nos mostra uma associação entre a disbiose, o desequilíbrio da microflora do microbiota intestinal, com patologias na área da saúde mental, como também nos estudos de intervenção eu consigo verificar benefícios nos outcomes clínicos quando faço a correção desses desequilíbrios na flora intestinal. Tem-se ouvido falar muito também em probióticos e, em particular, nos benefícios da utilização de psicobióticos em saúde mental. Pode-nos ajudar a perceber melhor o que são estes psicobióticos e para que servem? Os probióticos são, no fundo, os alimentos ou os suplementos alimentares que levam bactérias vivas. Aqui os psicobióticos são, de facto, aqueles que vão conduzir a benefícios ao nível da saúde mental ou daquilo que é a sinalização neuronal. E dentro dos psicobióticos, nós, por exemplo, tivemos uma investigação dentro daquilo que são as antocianinas. As antocianinas são os pigmentos vermelhos, por exemplo, dos pequenos frutos vermelhos, como os mirtilos, as framboesas, as amoras, as próprias uvas. Essas antocianinas, por aquilo que nós demonstramos, o intestino, as bactérias do intestino alteram, ou portanto vão metabolizar estas antocianinas, por um lado. Por outro lado, as próprias antocianinas promovem o crescimento de bactérias boas, portanto vão selecionar boas bactérias e, por outro lado, são metabolizadas por elas e vão dar origem a psicobióticos, ou elas próprias podem ser consideradas psicobióticas no sentido de que vão provocar uma sinalização positiva a nível neuronal. Portanto, aquilo que nós, neste trabalho que fizemos de demonstração, é que tinha um efeito de baixar o estado neuroinflamatório. Portanto, se eu tenho a introdução de um alimento em cujos metabolitos, depois produzidos por bactérias, vão influenciar in loco a sinalização, por exemplo, da micróglia, que são, no fundo, as células inflamatórias do sistema nervoso central, eu tenho uma diferente sinalização dessa micróglia no sentido anti-inflamatório. Ou seja, a nossa investigação no modelo pré-clínico, ou seja, fizemos a manipulação de animais de laboratório e depois de linhas celulares para uma prova de conceito, mostramos que as antocianinas presentes nestes pequenos frutos, por exemplo, são psicobióticos neste sentido que vão atenuar a resposta inflamatória, neste caso de neuroinflamação. E em relação aos diferentes nutrientes que podemos encontrar nos alimentos e em alguns suplementos alimentares, consegue identificar alguns dos principais, explicando um pouco a sua importância ou função que desempenham no organismo e onde os podemos encontrar?
Claro que nós, na base de tudo, poderíamos ter começado por o que é que existe de ingredientes, no fundo, da alimentação, porque não se pode falar portanto, de compostos dos alimentos isolados, eles existem nos alimentos, é com os alimentos que nós temos a evidência científica, portanto, mas quais são as prioridades? Em primeiro lugar, as células neuronais são altamente dependentes da glicose, portanto, o hidrato de carbono de base, o que significa que, fazendo privação, nós podemos ter alterações da própria performance cognitiva. Por outro lado, a vitamina B1, portanto, que é a tiamina, a vitamina B1 que está muito presente, por exemplo, nos cereais, nós temos dificuldade, numa deficiência de vitamina B1, de processar a glicose, o hidrato de carbono, o tal que precisamos para as células neuronais. Por isso é que uma deficiência de vitamina B1 também vai comprometer a performance cognitiva, mesmo existindo hidratos de carbono. Da mesma forma que o magnésio também é altamente importante para a performance cognitiva, exatamente para podermos ter a utilização do combustível pelas células neuronais. Por outro lado, depois podemos falar daquilo que são os ômega 3, mais uma vez, principalmente o DHA, que é um ácido gordo ômega 3 muito importante em termos estruturais, ou seja, ele vai fazer parte da construção das membranas das células neuronais para permitir uma transmissão neuronal rápida e, portanto, uma falta ou um compromisso de DHA, por exemplo, durante a gravidez, em que é necessário passar este ácido gordo para o feto para um bom neurodesenvolvimento, para uma boa função cognitiva futura e acuidade visual, porque também toda a parte visual vai estar muito dependente deste ácido gordo ômega 3, portanto também é, obviamente, um dos ingredientes que eu consideraria chave, além do ácido fólico, que é uma vitamina. O ácido fólico, como o próprio nome indica, está muito presente nas folhas verdes, daí se chamar folato, mas, e folhas verdes, estamos a falar em vegetais de folhas verdes, mas também está muito presente o ácido fólico nas lentilhas, que são leguminosas, também está muito presente nas nozes, nas amêndoas, portanto, ou seja, nos nuts, nas oleaginosas, em que este aporte de ácido fólico é extremamente importante para toda a função cerebral, porque esta vitamina é crucial para a síntese de neurotransmissores. E, portanto, nós podemos ter um comprometimento da metabolização, quer síntese, quer degradação de neurotransmissores, se tivermos deficiência de ácido fólico, para além também de uma vitamina, que é a vitamina B6. Portanto, no fundo, eu conseguiria aqui identificar prioridades, da mesma forma que o ferro, mas são prioridades que, no fundo, eu as posso resumir dizendo que é por estas prioridades que é fundamental a alimentação ser adequada à idade, à atividade, à circunstância também clínica do indivíduo, evitando sempre autoprescrição, quer de suplementos, quer uma autoprescrição das chamadas dietas, e que muitas vezes são comportamentos alimentares erráticos, que levam a que o organismo, isto é importante termos uma noção de que nós somos animais, e somos animais com muitos mecanismos de sobrevivência, portanto, para a nossa defesa da espécie, o que significa que muitas vezes estas oscilações alimentares erráticas levam a mecanismos de adaptação, e estes mecanismos de adaptação significam que num determinado momento da nossa vida nos manifestamos que já há muita coisa que pode não estar a responder bem, ou faço exatamente a mesma coisa e não tenho a mesma resposta, porque fui fazendo oscilações e o organismo vai-se adaptando, e vai-se adaptando muitas vezes com mecanismos que não são os mais adequados para aquilo que é a nossa esperança de vida ou a nossa expectativa de esperança de vida, mas com saúde e não propriamente com declínio cognitivo ou com manifestações das doenças crónicas. Pode-se afirmar que existem alimentos bons e alimentos maus, ou apenas maus hábitos alimentares? Aquilo que está mais associado ao compromisso de todas estas funções é uma alimentação inadequada, sobretudo rica, como nós ouvimos muitas vezes falar, em 4 ingredientes: é o açúcar, o sal,
a gordura total e, sobretudo, a gordura saturada. Portanto, estas, no fundo, são as 4 prioridades que nós devemos estar atentos. Depois, do ponto de vista de padrão alimentar, é sempre a dieta mediterrânica, porque parece que estamos a falar de uma banalidade, mas a dieta mediterrânica é aquela que vai ter a presença do pescado, vai ter a presença de laticínios fermentados, portanto, probióticos, vai ter atividade ao ar livre, porque também é um estilo de vida mediterrâneo, o que também quer dizer que o aporte de vitamina D também estaria garantido. Depois vai ter também a presença de fibra, porque tem a presença de leguminosas, de hortofrutícolas. A presença da carne vai ser em menor quantidade, o que não significa sem carne, mas significa em menor quantidade e menos vezes por semana, e, portanto, aquilo que nós sabemos muito recentemente é que a população portuguesa tem, em cerca de 80%, não tem adesão à dieta mediterrânica, e isto é muito expressivo, é muito significativo. Portanto, de base, bastaria mudarmos o estilo de vida e o padrão alimentar. E, obviamente, em relação àquilo que são os sintomas depressivos e depressão major, estamos a falar em enquadramento clínico muito específico, que com a sua equipa de profissionais de saúde deve cuidar destes temas, saber como é que está o microbiota, porque temos sempre que perceber se o indivíduo tem ou não uma inflamação crónica de baixo grau, que aliás é comum, como mecanismo molecular associado à doença, é comum a muitas patologias, e a maioria das vezes temos que perceber que o doente não tem só sintomas depressivos e depressão major, muitas vezes tem excesso de peso ou obesidade, muitas vezes também já é hipertenso, também tem diabetes e, portanto, todo este quadro manifestamente deve ser intervencionado de uma forma global e, portanto, e de uma forma assertiva naquilo que é o comportamento alimentar e depois a complementaridade farmacológica. Na sequência do ponto que tocou sobre os comportamentos alimentares, está também muito na ordem do dia a discussão sobre o jejum intermitente. Qual é a sua perspectiva sobre este tema? Há efetivamente algum benefício ou importância nesta abordagem alimentar, chamemos-lhe assim? Uma coisa importante é o não comer à noite do ponto de vista dos mecanismos de reparação celular. Isto em termos cognitivos é muito importante. E se calhar depois abrindo parênteses, não explicando muito sobre o jejum intermitente, mas dizer que o jejum intermitente vem alertar para a necessidade de termos 12 a 14 horas de jejum noturno. E aqui isto significa que se eu tenho uma produção de insulina à noite, posso estar a comprometer também toda a limpeza, no fundo, dos danos que vão acontecendo nas várias células, como nos neurónios, e nós sabemos que há cada vez mais uma discussão sobre a neurodegeneração e de que forma é que podemos ter estratégias para esta prevenção ou combate à neurodegeneração, e aqui ter a noção muito clara que durante a noite é quando acontecem os fenómenos de reparação, de limpeza celular, e se não respeitarmos este período, na verdade, estamos a acumular erros e lixo celular, entre aspas, que também é um ponto crítico neste tema. O jejum intermitente, o que tenho a dizer é relativamente apenas a isto, que é a distribuição das refeições que os portugueses muitas vezes fazem, é sobretudo à noite, comem sobretudo na segunda metade do dia. E isso devemos corrigir, não é só a qualidade do que comemos, mas também a distribuição ao longo do dia. E não será saltar o pequeno almoço. Portanto, muitas vezes há quem interprete o jejum intermitente das 12 horas de jejum, saltar o pequeno almoço. Não, é não fazer ingestão depois do pôr do sol. Porque temos, de facto, os nossos mecanismos de reparação celular sincronizados com a luz do dia, com a presença ou ausência da luz do dia, estarmos a contrariar esse fenómeno com a entrada de alimentos, estamos a prejudicar esta biologia que está sempre muito bem sincronizada, não fôssemos nós lhe tirarmos a sintonia toda, não é? O alinhamento com a cronobiologia. Bem, antes de terminarmos o nosso podcast, professora Conceição, lançaria um último desafio. O que é que poderíamos fazer mais para melhorarmos os hábitos alimentares dos portugueses? Por exemplo, o que faltará fazer para que regressemos a um padrão alimentar caracterizado predominantemente pela dieta mediterrânica, que, como referiu, traz enormes benefícios para a saúde? Eu, enquanto professora numa faculdade de medicina, obviamente também tenho aqui um papel importante na preparação dos profissionais de saúde e também formamos ciências da nutrição. Os profissionais de saúde cada vez mais
têm a noção do quanto é importante corrigir os hábitos alimentares por eles estarem associados às doenças de hoje, e vamos ouvindo que é o segundo fator que mais condiciona a saúde. Porque é que os portugueses não têm a adesão à dieta mediterrânica? Eu não sei se será só uma falta de compreensão das consequências, será uma falta de compreensão do que é a dieta mediterrânica na prática, ou se é efetivamente ainda uma falta de compreensão de que a dieta mediterrânica aqui está em causa em relação a todos estes comportamentos. Mas a verdade é que, do ponto de vista político, nós temos uma Direção-Geral de Saúde com um programa prioritário, que é o Programa Nacional de Promoção da Alimentação Saudável, que tem comunicado muito sobre este tema, mas a verdade é que continuamos de ano para ano e de década para década com os problemas cada vez mais graves, em que a população não tem tempo para preparar as refeições, não tem tempo para não só prepará-las como as organizar, e a maioria das vezes opta pelos ultraprocessados, em que nada tem a ver com aquilo que é a alimentação de base que deveriam fazer. Devemos pensar nisto numa forma mais séria. A verdade é que temos agora um Ministério com uma novidade, que é a pasta, uma nova Secretaria de Estado para a Promoção da Saúde, que penso que só pode ser para dar cada vez mais tónica à prevenção da doença, e dentro da prevenção da doença, entre outros comportamentos importantes, prioritários, obviamente que é o comportamento alimentar, e perceber porque é que nós temos esta não adesão à dieta mediterrânica e o que é que nós podemos fazer para melhorar este tipo de comportamento. Agora sim, chegamos ao fim de mais um episódio do nosso podcast, hoje muito centrado nos fundamentos de uma alimentação saudável e equilibrada e no seu impacto na saúde global, em particular na saúde mental. Muito obrigado, professora Conceição, pela sua disponibilidade e partilha. Obrigado a quem nos esteve a ouvir. Aproveito para vos convidar a seguir-nos aqui ou em www.vivaparaladedepressão.pt, onde encontra informação, notícias e dicas relevantes sobre saúde mental, sem dramas nem preconceitos. E na próxima semana, não perca, novo podcast. Até lá, viva para lá da depressão. Viva, viva. Olá, viva, como vais? Viva para lá da depressão. Yeah!